Sejam muito bem-vindos. Este canal nós vamos conversar sobre as energias astrológicas e autoconhecimento para que a gente tenha uma vida mais integrada e mais consciente. Então, eu quero hoje trazer um conteúdo sobre essa lua nova em Escorpião, que é uma lua superpotente. Então, trago um mapa para compartilhar com vocês como que isso vai acontecer de forma coletiva e você pode entender isso no seu mapa também, no seu mapa natal. Caso você queira fazer aí uma leitura bem aprofundada, vamos conversar e trabalhar bem na sua energia, no seu mapa, podendo olhar aí como que isso está desenhado. Né? Então, lua nova, explicando qual é o conceito, o que que significa. É o início de uma lunação onde o Sol e a Lua estão juntos no mesmo grau. Neste caso aqui, no grau 26 de Escorpião. Então, a gente sabe que esta é a última semana de Escorpião, no Sol, né, de Escorpião, então essa lua nova acontece nos últimos graus desse signo, e quanto mais para o fim de um grau, ou no comecinho, no 0 grau, a gente tem aí uns processos mais fortes, né? E lua nova é início, é renovação, é um processo novo que a gente está colocando no mundo, sementes que a gente vai plantar na terra para que ela possa germinar, crescer e a gente colher. Então, é um momento importante porque inicia um ciclo de 4 semanas. Essa lua ela vem com características fortes, né, de aspectos que trazem a natureza dessas 4 semanas. Então, só já a gente olhando para o mapa, entendendo que temos muitos aspectos em Escorpião, isso já nos leva muito mais para o profundo, para o intenso, para o sensível, para a transformação, para a regeneração, para essa capacidade de transformação que o escorpião tem. Tá? Então, a lua nova, ela significa conjunção, é Sol e Lua juntos. Os dois luminares estão próximos. Nós temos aí um céu muito escuro no início da lua nova, porque a gente não tem essa luz, né, que a Lua vai trazendo no seu crescimento, na fase crescente, na cheia, né? Mas a gente, lá pelo terceiro, quarto dia de Lua nova, a gente já começa a ver um pouquinho já do desenho dela no céu e um pouco de luz. Então a gente costuma dizer que Lua nova não é um momento que a gente tem muita clareza, o início dessa lua. A gente começa sendo mais guiada pelas estrelas do que pela luz que vem do céu da lua. Então o céu fica muito mais estrelado, a gente consegue enxergar e se conectar mais com esse olhar das estrelas. Né? Essa lua nova em específico, ela tem um sol numa casa, que é a casa um, e a Lua ali entrando na casa 2. Então, quando a gente olha assim as duas primeiras casas com muito planeta, a gente já percebe uma característica forte dessa Lua nova. Primeiro, que lida aqui com a casa um que fala de quem somos, nossa identidade, nossa imagem, né? Uma imagem que traz como eu quero me ver, né? Como eu quero que os outros me vejam, porque a gente está trazendo um ascendente aqui, né? Então, como eu quero que as pessoas me percebam, né? E, e aqui a gente vai falar também da nossa força de empreender, da nossa força de ir para a vida, de como eu consigo fazer as mudanças a partir de quem sou. Essas duas casas, mais movimentadas também traduzem que a gente precisa ser quem somos para ter aquilo que a gente quer. Tá? É bastante forte isso, principalmente porque tem características na casa 2 que fala sobre o nosso valor, merecimento, valorização, segurança, né? Então aqui a gente lida com a energia que começa,
a vida, cardíaco, e também o chakra do plexo solar, que fala do nosso emocional. Então, o que que eu preciso transformar na minha vida, regenerar, finalizar e começar outra fase para que eu seja quem eu realmente quero ser e eu consiga materializar as coisas que eu preciso. Vivemos num mundo de matéria, então é importante a gente entender que materializar, prosperar é nosso merecimento, é o que a gente também precisa nessa vida. Mas para muitas pessoas que tem desenho do mapa parecido com esse, se a pessoa não for trabalhar muito a sua identidade, a sua imagem, a forma como ela se coloca no mundo, ela não consegue entender o seu valor, ela não consegue ter uma autoestima boa, ela não consegue compreender ali como ela consegue também prosperar, como é que ela consegue fazer essas coisas acontecerem na vida dela, né? Então, a parte material pode depender muito neste caso, no desenho desse mapa, dessa lua nova, com relação à nossa transformação de identidade, de imagem, de autoimagem. Com o autoconhecimento, nós aprendemos que nessa caminhada de nos conhecermos, é importante a gente colocar um fator de atualização dessa imagem. Porque nós vamos mudando o tempo todo. Então, eu já não sou a mesma pessoa que iniciou o ano, e muito menos a pessoa do ano passado. Então, como que eu vou atualizando as minhas memórias? Como é que eu vou atualizando a minha autoimagem? Como eu quero ser vista, percebida, reconhecida no mundo? Escorpião vem falar disso, né? Escorpião vem falar desse movimento de como eu me vejo, em transformação. Um ponto importante aqui, que eu iniciei falando sobre os graus, e nós temos um ascendente no último grau de Libra, e é um grau anarético, né? Então, isso fala muito de uma transformação que acontece forte, kármica, que vem muito dessa relação venusiana de amor por quem somos. Então, fica muito claro que esta lunação, essas próximas 4 semanas, vão mexer muito forte com a nossa identidade, com a nossa autoestima, com o nosso poder de pertencimento e merecimento no mundo, com um olhar de amor por nós. Então, nós estamos hoje, dia 19, que eu estou gravando esse vídeo, finalizando os aprendizados librianos. E hoje mesmo eu comentei sobre a balança que Libra traz. Libra fala muito do equilíbrio, da harmonia, do bem-estar, de todos os lados estarem do mesmo jeito. Mas muitas vezes nós acabamos doando mais para o outro e fazendo menos para a gente, dizendo mais sim para os outros e mais não para a gente. E isso tem raiz, né? Existe uma raiz por trás de tudo isso. Existe um porquê que a gente está fazendo vai estar tendo esse tipo de condução, esse tipo de opinião, essa forma de posicionamento. A raiz disso é importante ser identificada para ser trabalhado. Então, se eu cresci acreditando em algo, eu tenho uma crença muito forte de que eu não posso ser escutada, que a minha voz não vai, ninguém vai ouvir, ninguém vai dar importância se eu falar sobre algo, que eu não tenho força para fazer um movimento sozinha, que eu não sou boa o suficiente para conseguir aquilo que eu mereço, aquilo que eu, na verdade, eu desejo, mas eu não tenho fé, eu não acredito que eu mereço. Você pode ter um monte de questões inconscientes
que você precisa atualizar. E esse vai ser o mood dessa lua nova das próximas 4 semanas, tá? A gente tem forte aqui uma questão também que é o quanto eu preciso transformar, finalizar um ciclo muito forte que é da minha base, que pode estar muito relacionado à minha infância, que pode estar muito relacionado à minha casa, à minha família, à ancestralidade, ao meu sistema familiar, para que eu consiga expandir em amor lá em cima, aonde eu quero chegar, que é o topo da montanha, que é a minha realização, que é onde eu sou reconhecida pelo mundo, que é o lugar onde eu brilho, para que eu consiga chegar nesse lugar de uma maneira mais consciente e sustentar esse brilho, que é um brilho que busca uma expansão de cuidado, eu vou precisar olhar para algumas liberações que eu tenho que fazer neste lugar muito de intimidade, que ninguém precisa ficar sabendo, que eu não conto para as pessoas, mas que são coisas minhas, são coisas da minha base, da minha casa interna, né? Nós vamos passar por essa lua nova com muitos planetas em retrogradação. Então vamos pensar aí que Mercúrio está retrogradando agora em Escorpião, e sempre que existe revisão, existe um trabalho interno para ser feito. Né? Então, Mercúrio vai ligar com a nossa mente. O que que eu preciso revisar em pontos que eu tenho que fechar? E aí estamos falando do mental, e estamos falando do escorpião, que é nos levar para dentro, para acessar coisas que a gente não necessariamente está muito afim de olhar sempre. Então aproveita para pegar essa fase escorpionina, essas 4 semanas que são desses aprendizados, para olhar o que tem que ser feito. Porque os próximos ciclos que vão chegar, eles são ciclos muito mais que vão nos levar para fora. Né? E então a gente tem a revisão do Mercúrio, a gente tem a revisão do Júpiter em Câncer, que está lá na casa 10, que é o mundo, que é como eu quero chegar no brilho necessário para expandir o meu lugar nesta existência. E Júpiter retrogradando fala muito das nossas memórias antigas, fala muito de o quanto eu consigo expandir para dentro de mim. O que que eu consigo olhar para dentro e perceber que antes de conseguir crescer para o mundo me ver, eu preciso crescer dentro, em amor, em cuidado comigo, e fazer um retrospecto de 12 anos atrás para entender onde Júpiter está, como estava a sua vida 12 anos atrás, e que temas você estava vivendo, como é que as coisas estavam acontecendo para você. Será que tem algum fio que está ligando sua vida hoje? Porque há 12 anos atrás, 2013, Júpiter estava em Câncer. Agora ele está em Câncer, só que neste momento, até março, ele está voltando casas. Está voltando para trás. Então, voltando casas não foi a melhor expressão, mas ele está andando para trás. Tá? Ele está. Quando o planeta está retrogradando, ele não anda de uma forma literal, não caminha para trás. É a nossa visão daqui que dá a impressão dele estar andando para trás. Mas ele está voltando em graus, né? E esse processo retrô que todos fazem, com exceção da Lua e do Sol, é um momento de revisão. Não é um momento que a gente começa a criar questões novas ou, ou a gente tem um ímpeto aqui para não olhar para isso. É um convite, tá? Para todos nós olharmos, né? A gente também tem o Saturno e o Netuno que voltaram, que já estavam em Áries, que começaram esse ano em Áries, voltaram para Peixes
que é o último adeus deles em Peixes, né? Então, eles estão ali, o Netuno nos 29 de Peixes, falando para nós, dentro da casa da rotina e do serviço e da nossa saúde, o quanto a gente pode estar ainda idealizando, buscando sonhar com algo que pode ser muito bom a gente ter esses sonhos com o nosso trabalho, com a nossa rotina. Eu gostaria de ter uma vida X, tal, tal, tal. Entretanto, essa idealização em demasiado pode fazer com que a gente fique em devaneio e não vá para frente. E porque em Netuno confunde a gente. Ele faz as coisas ficarem muito nevoadas. Então, é um ponto da gente revisar se a gente está criando aí uma estrutura para ter esse sonho, ou a gente só está no devaneio. Eu quero ter um trabalho X, eu quero ter uma rotina X, mas não faço nada, zero coisas. E aí não vai para frente. Então ele voltou para Peixes para dizer hello. Você já entendeu que você tem que fazer alguma coisa para sair desse lugar de quero este sonho? E quando eu sempre falo em fazer alguma coisa, as pessoas podem imaginar que tem que fazer algo muito gigantesco, né? E, e Netuno, ele é ligado a peixes, né? É, e peixes tem ligação com o divino, tem de ligação com a magia, com a espiritualidade. Então, muitas vezes, o movimento de avisar a vida que você quer fazer é começar algo. Então, posso ir ali e fazer um pequeno movimento de ligar para alguém, de abrir uma página e ler sobre aquilo, de avisar as pessoas que eu estou procurando, de começar do jeito que dá, né? E às vezes a gente cria muitas resistências. Eu sei muito bem do que eu tô falando, porque eu já criei muita resistência, principalmente para falar aqui. E eu entendi que eu tinha que fazer do jeito que dava, com o que eu tinha, porque não é só sobre a pessoa daqui, né? É sobre o que eu posso gerar no meu entorno. E Saturno está junto com Netuno na mesma casa da rotina e do trabalho da saúde nesta lua nova, pedindo que a gente veja o quanto a gente está sendo inteligente emocionalmente. É? Será que a gente não está fazendo muito drama por algumas coisas? Será que a gente está conseguindo respirar e não brigar por qualquer questão, falar sem pensar? Então, assim, a maturidade emocional é uma conquista do autoconhecimento. Então, você vai buscando cada vez mais compreender que alguns contextos você não precisa falar nada, você precisa ficar quieta, né? Então, começa a, a entender sobre isso e principalmente a ter a consciência que é a última vez na sua vida, nesta existência que você está, que esses dois planetas vão estar em peixes. Então, não tem mais revisão destes temas. As revisões que vão acontecer são de outros signos. E isso está acontecendo para todo mundo nessa casa da rotina e da saúde e do trabalho, mas no seu mapa pode pegar outros lugares, tá? E a gente também tem questões aqui que vão pedir ah, nesta alunação, né? Uma, um olhar aqui que é um ponto. Quando vem Urano sempre dá uma bugada aqui na minha fala, né? Hoje nós estamos vivendo um aspecto de Urano, e Urano é sempre muito forte, porque Urano traz o inesperado, a mudança, ele fala do desconhecido, é uma libertação do desconhecido. Urano, oposição a Mercúrio, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Então, esse aspecto vai entrar na Lua Nova,
E isso é uma posição forte, porque Urano, ele fala daquilo que a gente não tem controle. E a mente é um lugar que a gente acredita que a gente consegue, né, controlar tudo. E então existe uma força muito grande da nossa mente num lugar que fala de, de- da nossa segurança, dos nossos valores, né? Então, é importante a gente compreender sobre isso, né? E é uma alunação que vai pedir para nós todos um processo grande de transformação. Então, eu venho falando disso nos áudios diários, né? De o quanto a gente está conseguindo perceber que tem alguns ciclos fechando, nos empurrando para fechar. E, e não é à toa que quando a gente chega, Escorpião é tipo a última chamada, né? Então, tá chegando a vez de sustentar essa mudança. Porque a força que tem esse ciclo de Escorpião é diferente das outras forças que tem no zodíaco. Né? Então ele é muito profundo, ele vai conseguir lidar com os BO que vão acontecer do fechamento do ciclo que você vai ter que fechar. É como se você recebesse uma força maior para lidar com essas questões nesta época do ano. E é uma época que a gente está mais cansado, né? A gente já está no fim do ano, a gente já está querendo que as coisas se encaminhem para a gente já ver uma perspectiva de 2026. É um cenário normal de encerramento de um ano de calendário, né? Mas acredite, sempre que existe uma lua nova, existe uma possibilidade da gente começar algo diferente. E aqui o convite é o que que você vai começar para essa nova pessoa, para esse novo posicionamento, para esse novo movimento da sua vida. E entendendo que para começar isso você fecha algumas portas, ou uma grande porta, ou uma grande versão sua que não é mais. E tira essa pele, troca de pele. Tem uma música da Pitty, que eu vou deixar aqui embaixo, que é sobre a serpente, que ela fala muito sobre essa troca de pele necessária que a gente precisa ter. E veja se você não está num setênio importante da sua vida, porque os setênios são ciclos de 7 anos que nós todos vivemos e em que a gente muda de célula do corpo. Então, quando a gente vai se aproximando de um setênio, a gente vai mudando também o jeito como a gente vai olhando para frente, os desejos, os objetivos, as coisas que a gente quer, o que a gente não faz mais, nem sentido usar esse tipo de roupa, nem de gostar desse tipo de música, nem de conversar com algumas pessoas. É natural do nosso corpo, as células morrem para outras virem. Então, você vai começar a se conhecer melhor se você aprender um pouco mais sobre tudo que está circulando a sua vida, né? E um exemplo de setênio, se você não conhece, vou falar do meu, dos 42 aos 49, a gente tem um setênio que é o setênio da autenticidade, da liberdade, o setênio que está relacionado dentro do mapa astral ao chakra coronário, né? Então é aqui na cabeça, casa 10. E então o chakra coronário, e o ciclo dos 47 aos 49, ele fala de uma pessoa que busca pela liberdade de ser quem ela é. Ela busca por ser cada vez mais próxima do que a alma dela veio ser. E é um momento de muitas camadas que vão mexendo.
né? Algumas pessoas chegam próximas aos 40 anos e já sentem essa mudança de setênio. Então, se você está nessa fase, ou em outro setênio, me coloca aqui se você quer saber mais sobre isso. Posso preparar um vídeo sobre setênios, e porque é muito certo, é o nosso corpo, é a nossa biologia, é um estudo da antroposofia a respeito da biografia humana. Então tem tudo a ver com o que a gente está passando, né? E é interessante a gente também olhar para o mapa astral com os canais de energia do nosso corpo. Então, eu sempre, quando vou fazer as leituras, eu observo isso. Onde você tem mais planeta? Qual chakra que pega mais para você? Possivelmente você tenha questões no seu corpo que estão relacionadas a esses chakras, né? Se você não tem, é porque você está realmente conseguindo lidar com o seu lado mais emocional. Mas a parte somática do corpo, que é como as nossas emoções elas se acomodam e elas acabam aparecendo, absorvendo no nosso corpo, tem relação aos planetas. Então, esse mapa a gente tem muito, muito forte cardíaco e plexo solar. Então, cardíaco fala de como a gente vai sentir esta alunação, essas próximas 4 semanas com uma intensidade gigantesca. E isso pode vir a estar mais forte também no seu estômago, né? Como as emoções elas entram aqui, então essa região estômago, lombar fica muito mais mexida porque tem muito planeta ali, né? Casa 2 e casa 6. Então, quando a gente começa a aprender sobre, eu tenho uma questão na minha laringe, seguida falta minha voz, seguidamente eu não consigo falar, eu tenho muito problema. Possivelmente você tenha muitos planetas nos chakras da laringe no seu mapa. Então, esse é um estudo bem profundo e, e hoje eu quis trazer para vocês muito mais de um apanhado do que a gente vai viver, né, dentro dessa lua e as 4 próximas semanas, como é que elas vão se desenhar. Eu faço uma astrologia medicina, né? Eu gosto de olhar todos os aspectos de uma forma como se fosse um remédio para o nosso corpo, para a nossa alma, para a nossa vida, para trazer mais consciência. E tem um podcast que acontece, né, dentro do Spotify e uma comunidade que fala sobre isso, que eu tenho uma frequência diária, né? Então, se você se interessa, está aqui no vídeo, se interessa em saber mais, os links estão aqui abaixo também para você fazer parte desses outros conteúdos que eu coloco aqui gratuitamente na rede, certo? Uma ótima lua nova para nós, muita consciência, boas energias e muita transformação.